Neste vídeo nós vamos explorar alguns constraints aqui que são fundamentais para os nossos passos iniciais junto ao Blender 3D. Eu estou usando a versão 2.91.2, que é a versão oficializada até o momento, mas vocês podem me acompanhar com qualquer versão, tendo em vista que essa propriedade ela está em todas as versões. Vamos começar. Eu gerei uma cena aqui, onde eu tenho a câmera, onde eu tenho a lâmpada, adicionei uma mesh malha chamada Monkey, que é a Suzanne, um cubo, e peguei outra mesh cubo e transformei nessa superfície. Eu vou usar aqui a vista em modo padrão, sem usar o random, tá pessoal? E sem a cavidade. E aqui nós temos uma cena comum aí na abertura do Blender. 3 objetos malha, com câmera e iluminação. Para esses objetos eu já apliquei aqui um material. Então eu vou vir aqui ó, na vista renderizada, vocês vão perceber que eu tenho uma cena já com cores, e se eu selecionar a lâmpada e usar a tecla G, para onde eu deslocar essa lâmpada, ela vai estar interferindo aí ó, em tempo real na cena. Vou posicioná-la aqui, tá? Por hora, o que eu vou fazer aqui é explicar a vocês o primeiro constraint, que a gente já está acostumado aí junto às câmeras. Então, voltando à nossa vista sólida, eu vou dividir essa janela aqui em duas. E com as duas janelas aqui, nessa que está na esquerda, eu vou olhar como se estivesse olhando pela vista de câmera. Vou clicar aqui no ícone de câmera. É assim que a câmera está enxergando a área. Ela está usando aqui o modo travado para fazer os efeitos que eu vou demonstrar a vocês. Então repare, eu tenho uma câmera aqui que está apontando na direção da cena. Se eu usar aqui o atalho G, que é a ferramenta de deslocamento, na medida que eu desloco essa câmera para qualquer ponto na área, vocês vão notar aqui na janela da esquerda que o campo de vista da câmera some dos objetos que estão no centro. Então o primeiro constraint que a gente vai estar sempre utilizando aqui é o constraint chamado Track To, que vai permitir que para onde a gente desloque a câmera ele continue apontando para um determinado objeto. Então como é que ele funciona? Eu seleciono a câmera, aplico nele a restrição, né, que é o constraint. Adiciono o objeto e aqui na coluna Track vamos ver o primeiro aqui que é o Track To. Ele vai gerar uma linha pontilhada que vem aqui do ponto de origem da câmera até o centro. Mesmo que eu movimente aqui a câmera, notem que os objetos que estão no centro estão saindo do campo de vista da câmera. Isso está acontecendo porque a câmera apenas está apontando para o centro. Mas a gente pode fazer uma modificação no alvo para fazer com que essa lente da câmera acompanhe um certo objeto aqui na cena. Então, na configuração do Track To, a gente tem que determinar aqui quem é o objeto que a gente quer que ela acompanhe quando ela se deslocar. Então, a gente clica no conta-gotas. Eu vou usar aqui o exemplo da Monkey. Agora, se eu tentar movimentar a câmera, observem que na janela da esquerda, ela vai estar sempre apontando para o objeto Monkey. Se eu modificar aqui de Suzanne para o objeto que é o cubo que eu comprimir, à medida que eu movimento a câmera, ó, ele vai estar sempre apontando para esse objeto. Então isso a gente já viu em tutoriais anteriores. Vamos voltar aqui a Suzanne para facilitar. E nós temos como configurar esse Track To não somente para a câmera, mas também para outros objetos, exemplo, a lâmpada. Se nós olharmos a vista aqui pelo modo, que é o modo renderizado, vocês vão ver que eu tenho ó, uma iluminação junto à cena, aqui está a sombra. Se eu modifico essa iluminação, eu estou fazendo a sombra se deslocar na medida que eu altero a posição da lâmpada. Agora repare, eu vou ocultar por enquanto essa lâmpada light e vou adicionar na cena aqui uma outra lâmpada e vai ser do tipo spot. A lâmpada spot é aquela lâmpada que tem um foco direcional, então vou trazê-la aqui para cima. Por hora vocês não vão ver nada aqui porque na configuração da lâmpada a força dela está muito baixa, está com 10 watts. Nós vamos deixá-la aqui como 1000. Agora vocês começam a ver um feixe de luz ó, junto à cena. Observe que ela se desloca e tira o foco da cena. Eu posso fazer com que ela se desloque e esteja apontando sempre para um objeto qualquer, como eu fiz lá com a câmera.
Então aqui eu posso vir no ícone de restrição, aplicar um constraint do mesmo tipo, Track To. E aqui eu vou indicar para quem eu quero que ela aponte quando ela for deslocada. Posso dizer que eu quero que ela aponte aqui para Suzane. Observe que agora, quando eu deslocar a lâmpada, ela vai estar sempre apontando, ó, na direção da Suzane. Então, essa é uma forma interessante, ó, de a gente usar o Track To também, tanto na lâmpada quanto na câmera. Outro detalhe aqui, eu vou excluir esse constraint. Se eu selecionar aqui, ó, o objeto Monkey, vou usar a tecla G, para onde eu deslocar esse Monkey, a luz saiu de cima dele. Então temos um constraint aqui que vai me permitir a gente fazer um determinado objeto acompanhar o outro através da sua posição. Como? Eu tenho essa lâmpada aqui, essa lâmpada está incidindo, ó, do eixo Z para baixo. Então o segundo constraint que nós vamos também utilizar bastante, vindo aqui, vai ser um de transformação chamado Copy Location. Esse Copy Location aqui, a gente pode perceber que ele traz 3 eixos aqui que estão habilitados. E se eu selecionar aqui essa lâmpada para que ela acompanhe sempre a macaquinha para onde ela for, eu clico no conta-gotas e seleciono a macaquinha. Mas observem que a lâmpada aqui, ó, ela teve a sua posição modificada. Então ela está abaixo da macaquinha. Então a luminosidade não vai incidir aqui. Então o que é que eu faço? Eu venho aqui na opção de eixo e desabilito a opção Z, que é o eixo onde ela está movimentando. E agora, se eu movimentar aqui a lâmpada, ela vai estar sempre incidindo, ó, na direção do eixo X, mas eu vou aproximar mais a câmera aqui na cena e veja que existe a iluminação do spot sobre a macaquinha. Então, se eu selecionar a macaquinha aqui na janela direita e deslocá-la, para onde eu andar, a iluminação vai estar sempre acompanhando ela. Então, esse Copy Location pode ser usado para essa finalidade. Fazer o seguinte, eu vou resetar a cena e nós vamos ver agora aqui o outro restritor que vai ser bastante interessante aqui para o nosso uso. Eu criei 2 engrenagens aqui. Se vocês notarem, essas engrenagens, ela não tem aqui nenhuma animação. Então eu posso gerar uma animação entre essas engrenagens utilizando aqui um recurso de restrição. Exemplo, eu posso selecionar esse objeto aqui e aplicar nele um restritor do tipo Copy Rotation. Quem é o eixo que está apontando na minha direção? É o eixo Z, tá, pessoal? Então aqui eu tenho que definir quem é o objeto que eu quero que interceda aqui junto à cena. Então eu vou selecionar esse de cá. Aqui eu vou desabilitar o X e o Y e vou manter só o Z. Então agora, se eu selecionar esse objeto aqui que está à direita e fizer um RZ, veja que na medida que eu faço a rotação do objeto aqui, ele está rotacionando com o Copy Location o objeto que eu apliquei aí, o constraint. Só que existe aqui uma incompatibilidade, né, pessoal? Vou dar um ESC aqui. Esses dentes aqui não estão coincidindo. Então o que é que eu posso fazer para poder ajustar isso? Eu posso selecionar simplesmente esse objeto daqui, que está à esquerda, entrar com ele no modo Edit Mode, tá? Agora aqui eu vou dar uma rotação em Z, RZ, ajustá-lo para essa posição aqui e voltar para Object Mode. Agora, se eu movimentar esse objeto que está aqui com RZ, vocês vão ter a sensação de que nós estamos utilizando aqui, ó, um chaveamento. Se vocês quiserem afastar um pouquinho mais esse objeto, vocês afastam e aqui vocês vão usar o RZ nele para fazer esse movimento de engrenagem que vocês estão vendo aí. Então, tá aí o Copy Rotation interagindo em alguma ação aqui junto à cena. Vamos selecionar outra opção aqui. Eu vou gerar aqui outro constraint que a gente vai usar bastante aí nos nossos fundamentos básicos. Eu vou adicionar aqui uma esfera. Eu estou olhando essa esfera por cima. Porém, eu quero adicionar na área também uma curva.
Eu posso usar aqui um círculo como exemplo. S. E se eu quiser fazer aqui uma forma elíptica nesse círculo, eu entro no modo Edit Mode. Vou usar o SY para achatar um pouquinho essa forma. Agora aí vocês vão ver que ela tem uma formatação aqui de uma elipse. Agora, se eu quiser selecionar a esfera, diminuir, outro constraint que nós vamos utilizar aqui é o constraint chamado Follow Path, que vai permitir que a gente use um objeto seguindo uma determinada curva. Então eu vou adicionar aqui nessa esfera um constraint que está aqui nessa última coluna, que é o Relationship, denominado Follow Path. Aqui a gente vai ter que dizer quem é o objeto que ele vai interagir aí na limitação. Então eu seleciono a curva. Ele se posiciona a partir da curva que nós selecionamos. Aqui dando Player, nós não vamos ter nada por enquanto, mas se nós habilitarmos o Follow Curve aqui e dermos o Animate Path, dando Player, vocês vão ver o objeto correndo aí, ó, a limitação da curva. Como é que eu controlo a velocidade desse constraint? A gente tem que selecionar o objeto curva e nele nós entramos nas configurações. Vocês vão ver que existe uma aba aqui chamada Path Animation. É aqui que nós vamos acelerar ou não a quantidade de frame na animação. Eu estou dando aqui a condição dele usar 100 frames para dar um ciclo. Mas se eu quisesse que ele usasse aqui os 250 frames iniciais da timeline para ele dar uma volta, eu simplesmente modificaria aqui de 100 para 250. O que vai acontecer agora é que o objeto vai andar mais lento e vai andar uns 250 frames para dar uma volta. Se eu quiser que ele ande mais rápido no efeito, volto para o frame 1 e aqui, em vez de 250, eu uso 50. Ou seja, em cada 50 frames, o objeto dará uma volta. Então, vocês vão dividir 250 por 50, ele vai dar 5 voltas até completar, ó, os 250 frames. É assim que a gente controla esse tipo de restrição aqui, que é o Follow Path. Então tá aí, pessoal. Os constraints que nós vamos usar bastante, que é o Track Tool, o Copy Location, o Copy Rotation e o Follow Path. Vão se acostumando e experimentando para poder fazerem depois ações interessantes aí nas animações que vocês produzirem. Bom trabalho e até o próximo tutorial.